Então, boa tarde e bem-vindas e bem-vindos à sessão de esclarecimento de dúvidas relativas às candidaturas para o Film Lab Moçambique 2026, que terá lugar em Moçambique, em Maputo. Pronto, nós queríamos fazer esta sessão para podermos ir item por item do formulário e para também saber do vosso lado se há perguntas, preocupações, coisas que vocês querem partilhar. Vamos começar só por esta breve introdução do formulário, que é através do qual pode ser realizada a candidatura, dos realizadores e realizadoras dos PALOP e Timor-Leste residentes em Moçambique ou que assegurem a sua passagem. Esta informação é importante, portanto, nós vamos fornecer o lab, não é? E estadia, mas caso as realizadoras ou realizadores não residam em Maputo, em Moçambique, devem conseguir assegurar a sua passagem para Maputo, para participar presencialmente no Film Lab, de Moçambique, que vai ter lugar em Maputo, de 25 de agosto a 5 de setembro de 2026. Portanto, tens um projeto de cinema audiovisual em desenvolvimento e queres levá-lo ao próximo nível. O Film Lab Moçambique, promovido pela Rede de Cinema e Audiovisual Paloptel, em colaboração com o Cuboma 2026, abre portas para jovens cineastas e profissionais do audiovisual desenvolverem as suas competências, conectarem-se com a indústria internacional e fortalecerem as suas ideias para os mercados internacionais com foco na preparação da distribuição. Isto é muito importante porque muitas vezes nós temos ideias de projetos, mas acabamos por não ser competitivos internacionalmente, porque não estamos preparados não só para a parte de escrever o nosso projeto e de explicar o nosso projeto. Portanto, este lab fornece não só as ferramentas para trabalhar o plano financeiro e de distribuição, mas também essa capacidade voltada para fazer pitch e apresentação, porque muitas vezes temos muitas ideias na nossa cabeça e quando as tentamos tirar para fora não resulta. Então vamos tentar dar ferramentas que façam os projetos apelativos para fundos e mercados de cinema. Oferece uma oportunidade única de formação intensiva. Como viram, vai ser presencial, mas também vamos ter acesso a outros formadores internacionais que vão participar online connosco. Portanto, vamos ter essa componente híbrida, onde 6 participantes selecionados ou selecionadas vão trabalhar diretamente com profissionais experientes do setor. E vamos ter profissionais, tanto da área da produção, como de realização, como de representação, vários profissionais diferentes que são dos PALOP e não só. Durante o Film Lab vão adquirir ferramentas práticas para a preparação de pitch, fundraising, que é adquirir fundos, e distribuição de cinema, aprender estratégias de apresentação de projetos a nível internacional e explorar modelos empreendedores de divulgação e exibição dos seus conteúdos. Se eu tiver a ir muito rápido e vocês tiverem alguma questão, levantem a mão, e podemos sempre esclarecer. Isto é importante também, porque é que nós focamos muito também na parte da distribuição? É porque muitas vezes nos nossos países nós acabamos por conseguir fazer filmes de uma forma ou de outra, e depois esses filmes acabam por ficar na gaveta. E é isso que a rede quer mudar. Que os nossos filmes, para terem impacto, têm que chegar ao mundo. Com um compromisso com a igualdade de género e valorização de vozes diversas, o Filme Lab Moçambique privilegia pelo menos 50% de candidaturas de mulheres e pessoas não binárias, contribuindo para um setor audiovisual mais inclusivo e representativo. Os projetos selecionados terão ainda a oportunidade de ser escolhidos para integrar a agência de curtas-metragens Paloptel, ampliando o seu alcance regional e internacional. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que dentro das candidaturas nós vamos selecionar pelo menos 50% dos projetos selecionados, portanto, 3 terão que ser ou de mulheres ou de pessoas não binárias, podendo ser uma porcentagem maior, dependendo dos projetos que nós recebermos. E esta questão dos projetos poderão ter a oportunidade de ser escolhidos para integrar a agência de curtas-metragens PALOP-TL, porque a rede de cinema e audiovisual está a desenvolver também, em paralelo, um projeto de agência que poderá representar filmes da nossa região. Então, esses projetos, ao serem selecionados, ao serem trabalhados, depois de serem
produzidos poderão ter a oportunidade de ser selecionados para a agência, de curtas-metragens Paloptel. Junta-te a nós nessa jornada de capacitação, criatividade e transformação de cinema Paloptel. Portanto, abaixo também vocês têm o regulamento neste link. Uma das questões que nós temos recebido, é a questão da idade, não é? Por estarmos, a convocar pessoas entre os 18 e os 35 anos, mas chamamos também a atenção que dentro do próprio regulamento há uma cláusula que determina que, se porventura nós não recebermos candidaturas suficientes que correspondam item por item a todas as necessidades do regulamento, é permitido ao júri selecionar projetos que estejam fora, desse break de idades, né? Já vi o Sandro, que já passou dos 35, a dar aí um coração. Portanto, participem, concorram e é sempre bom. Eu friso muito isso porque o participar e o concorrer permite-nos organizar os nossos projetos e quando somos selecionados, excelente. Quando não somos, pelo menos temos preparado para o próximo e melhorar e concorrer. E em qualquer momento, caso vocês tenham questões, mesmo depois desta sessão, que sejam voltadas para a vossa candidatura, entrem em contacto connosco, nós teremos muito gosto em esclarecer. Até aqui tudo bem? Nós vamos dar um bocadinho de tempo no final também se tiverem perguntas. Portanto, no formulário, nome do candidato é o vosso nome, a data de nascimento, a vossa data de nascimento, a nacionalidade, sendo de um dos países da nossa região, e se é residente em Moçambique ou não. Caso não seja residente em Moçambique, deverá ter garantidos os recursos da viagem. Nós oferecemos alojamento e per diem, não é? Durante os dias em que vão participar no LEB. Portanto, aqui verificar se tem essa possibilidade de ter, a viagem garantida. Eu chamo a atenção que há vários fundos internacionais voltados precisamente para viagens. Cá em Cabo Verde, por exemplo, nós temos um que é do Ministério da Cultura, que é precisamente voltado para isso. Portanto, estejam atentos também a fundos de deslocação, é sempre bom. Continuamos, documento de identificação, que verifica a nacionalidade e que também, depois, caso sejam selecionados, também será necessário. As redes sociais, para poderem ser identificados nas redes sociais, caso sejam selecionados. Aqui, começamos a trabalhar o currículo e filmografia. Portanto, partilhem experiências de trabalho em cinema e audiovisual e não só, e anexem a vossa filmografia. Tudo num PDF, num ficheiro único. Portanto, coloquem tudo num só documento e convertam para PDF. Atenção sempre nos currículos, é sempre bom, coloquem as vossas experiências que sejam pertinentes para este lab também, não se esqueçam disso, porque às vezes nós colocamos só as coisas que já fizemos que são de trabalho mesmo, né? Mas muitas vezes participação noutros labs, participação em mercados de cinema, essas coisas também contam e não se esqueçam delas no vosso currículo. O título do filme. Tem um modelo de filmografia. O modelo de estilo filmografia é muito simples, basta colocarem o nome do vosso filme e o ano no qual foi terminado. E se houver um link, podem escrever à frente, portanto, põem em lista, em formato de lista, não é necessário ser um formato diferente. E se tiverem o link ou para o filme ou para um trailer que vocês possam partilhar, não se esqueçam de pôr também a password. Nós garantimos sempre que tudo o que é entregue à rede de cinema e audiovisual Paloptel será tratado com confidencialidade, portanto, nós não vamos partilhar. Caso seja, por exemplo, um filme que ainda esteja a ser trabalhado, nós não partilhamos com mais ninguém. Ahm, Continuando, género, ficção, não ficção ou híbrido, não é? Dentro de qual é que se integra. Atenção que o híbrido, neste caso, é um género que bebe dos dois outros, não é? Ficção e não ficção. Portanto, é um estilo que se encontra no meio, como o nome diz, híbrido. A duração, mais ou menos
qual será a duração de forma aproximada. Atenção que nós sabemos que os vossos projetos ainda estão em desenvolvimento. Muitas vezes acontece nós estarmos num lab e de repente o filme era suposto ter 10 minutos e de repente já tem 23. Ou, portanto, nós sabemos muito bem que essas coisas evoluem, portanto, nós não vos vamos penalizar pelas coisas mudarem, não é? Portanto, mas é aproximadamente a duração que vocês preveem, que terá o vosso filme. Quais são as línguas nas quais se expressam os diálogos? Língua portuguesa, em inglês, em crioulo, em xangana, em quimbundo, seja qual for a língua, coloquem aqui porque é importante. Logline é um resumo conciso da história do filme em uma ou duas frases, no máximo 50 palavras, que destacam o protagonista, o objetivo, o conflito principal e os riscos envolvidos. O que é que isto quer dizer? Quando eu leio a vossa logline, eu vou entender quem é o personagem principal. Por exemplo, nós estamos a seguir a história da Jéssica, vou-te usar como exemplo, só porque conheço um bocadinho melhor, da Jéssica que se mudou agora do Reino Unido para São Tomé e Príncipe, não é? Então, quando eu faço a logline desse filme, eu vou saber que a Jéssica é o personagem principal, eu sei que o seu objetivo é regressar ao seu país natal, eu sei que o conflito principal são as dúvidas se vai conseguir integrar-se, se vai ter oportunidades de emprego e os riscos envolvidos, não é? O risco de regressar e não se conseguir ambientar. Por exemplo, eu estou a dar um exemplo assim por alto para vocês terem ideia de como é que eu sigo e sei que uma história é, né? Posso dar um outro exemplo sobre um filme que está agora a ser desenvolvido, que é sobre uma jovem Erika, dive master, que reside no Tarrafal e que cresceu com medo de tubarões, mas agora, depois de 800 mergulhos, nunca viu um tubarão. E ela vai contactar com cientistas para entender o que é que aconteceu com os tubarões, passando do medo à curiosidade. Portanto, eu aqui sei quem é o personagem, sei qual é o conflito principal, é o desaparecimento dos tubarões, e sei qual é a missão dela. Portanto, de uma forma concisa. Estamos ok? Até agora, Sinopse. sim. Tá bom. Podemos Estamos fazer muito, muito perguntas já? ok, Samir, obrigada. Muito Diz, ok. Jéssica? Podemos fazer perguntas já ou esperamos no fim? Se calhar no fim, mas vão Tá bem. registando. Mas se tiverem alguma coisa que seja urgente, que tipo, epá, não entendi isso, Eu espero, eu estejam espero. à vontade. Está bem? Tá bem. Está fixe. Sinopse é um bocadinho mais longo, né? É com o máximo 300 palavras. Vamos oferecer uma visão geral do enredo, personagens principais e conflitos, cobrindo o começo, meio e fim da história. É escrita no presente, na terceira pessoa, vende a ideia ou situa o público, focando no arco emocional, sem spoilers. Há aqui pessoal que é mais novo, se calhar vocês não são do tempo que nós íamos alugar filmes, né? Mas quando alugavam filmes, atrás da cassete ou do DVD tinha sempre a sinopse. A sinopse não me vai dizer tudo o que é o filme. Eu não preciso de saber o que é que vai ser o filme do início até ao fim, porque se eu souber para que é que eu vou ver o filme, não é? Então, vocês vão contar esse enredo, mas deixando a pessoa com curiosidade de ver, tá bem? Eu posso vos ler uma sinopse curta do Plastic Atlantis, que é o projeto que nós estamos neste momento em pré-produção. Nas margens setentrionais do arquipélago cabo-verdiano, um novo invasor dá à costa, o plástico. Mas, para a realizadora e mergulhadora Samira Vera Cruz, esta crise vai muito além da poluição. O Atlântico é um portador de memória, um arquivo vivo de viagens, rupturas e resistências. Nascida em Cabo Verde, numa nação crioula moldada por heranças africanas e europeias, Samira carrega um legado complexo. Ser crioulo é viver na contradição, a dor dos antepassados escravizados e a culpa daqueles que os escravizaram. As mesmas correntes oceânicas que outrora transportaram pessoas escravizadas do Senegal para o Brasil, passando por Cabo Verde, carregam hoje resíduos plásticos, transformando uma rota histórica de sofrimento humano num corredor de negligência ecológica.
Através de uma série de mergulhos, tanto literais como metafóricos, Samira explora como a destruição ambiental e o apagamento histórico estão profundamente interligados. Guiada pela bióloga marinha Ana Veiga e pelo historiador António Correia e Silva, traça as frágeis ligações entre a memória, a identidade e a sobrevivência. Atlântida de Plástico é uma viagem poética, política e pessoal que ousa imaginar a cura, pois ao compreendermos quem somos, começamos a entender o nosso lugar na natureza e como melhor a proteger. Portanto, eu tenho personagem, eu tenho enredo, o que é que vai acontecer, eu sei qual é o percurso do personagem, não é? Apesar do filme ser comigo, é na terceira pessoa. Vendo a ideia, vendo o lugar, sei que é em Cabo Verde. Sei que essa questão da identidade, sei que essa pessoa vai mergulhar e que vai estar com esses cientistas, mas não me diz o que é que vai acontecer. Eu não sei o fim do filme. Cool. Temas. Quais são as temáticas abordadas pelo teu filme com o máximo de 300 palavras? Considerando os temas de destaque do Film Lab, direitos fundamentais, questões ambientais e sociais, não é? Vou dar o exemplo, já agora que li a sinopse do Plastic Atlantis, nós sabemos que os temas principais são a história de Cabo Verde e a identidade crioula e questões de ambiente, nomeadamente a poluição de plástico no oceano com as correntes. Portanto, vou explicar com o máximo de 300 palavras que são esses os temas que eu vou abordar no filme. Uma coisa que é muito importante quando vocês fazem candidaturas, tanto para esta como para qualquer outra candidatura que vocês façam no futuro, e que eu quero que fique impressa aí nos vossos cérebros, é que história e tema são duas coisas diferentes. Por exemplo, no filme dos tubarões que eu vos disse, o tema é o desaparecimento dos tubarões nos oceanos. A história é a Érica, que é mergulhadora, mas que nunca viu um tubarão. Então, quando nós realizamos essa diferença, fica muito mais fácil escrever as nossas candidaturas. Quem é o público-alvo? No máximo também de 300 pessoas. Quem é o público-alvo? Tendo em conta esses temas de destaque também. Eu sei que a primeira reação quando nós fazemos essa parte é eu quero que toda a gente veja o filme. Então, o meu público-alvo é toda a gente da África, ou toda a gente dos PALOP, ou ok, certo, nós queremos que toda a gente veja o filme, mas pensem quem são as pessoas que precisam de ver o vosso filme, ok? E essas têm que ser o vosso público-alvo. Não quer dizer que sejam as únicas pessoas que vão ver o vosso filme. Mas, através do público-alvo, eu determino como é que eu vou fazer a distribuição do filme. Porque se o meu público-alvo são as comunidades de pescadores em Cabo Verde, não faz sentido que o meu plano de distribuição seja o Festival de Sundance ou de Cannes. Apesar que também posso passar por lá, mas o meu plano de distribuição tem que pensar em projeções, em screenings comunitários. Então, por isso é que essa parte do público-alvo é muito importante. Pensar se são crianças, se são idosos, se são. Quem são essas pessoas que têm que ver esse filme? Correto? A nota de intenções, no máximo 300 palavras também. Explicar porque é que pretendes fazer esse filme e porque é que tu és a pessoa indicada para fazer esse filme. O Plastic Atlantis, por exemplo, é muito fácil, porque eu sou uma mulher cabo-verdiana, eu tenho essas questões de identidade, eu carrego em mim o sangue africano e o sangue europeu. E para mim, enquanto uma pessoa que mergulha, enquanto uma pessoa preocupada com o meio ambiente, é urgente salvar os oceanos, ok? E eu fundamento porque nesta região o plástico viaja no oceano e a nossa história está conectada entre o passado, presente e futuro e o espaço geográfico no qual estamos, né? Então pensem, porque é que é importante serem vocês? Porque é que é importante ser tu a fazer esse filme e não outra pessoa, ok? A abordagem artística, descrevendo no máximo 300 palavras e num ficheiro PDF, portanto, coloquem tudo num ficheiro, convertam para PDF. Dica, se estiverem a trabalhar com o Mac, podem exportar diretamente em PDF. Acredito que também no Windows também seja a mesma coisa. Ou também tem um site que é I Love PDF. Se vocês tiverem outro formato, podem pôr lá e converter para um formato PDF, tá bem? As referências visuais e cinematográficas para o teu filme. Inclui imagens legendadas para ilustrar as tuas referências.
Qual é a tua abordagem artística? O filme é em preto e branco? O filme vai ter uma edição corrida, porque precisa de ser muito dinâmico. O filme vai ser musical, ter momentos no qual a música é muito importante. A importância do som, se calhar o som é fundamental no teu filme. Se calhar tu tens alguma referência de um filme que já viste por exemplo, My Octopus Teacher, nós vamos seguir esse estilo no qual tens voz off e tens imagens do polvo, por exemplo. Então aqui tudo o que é a tua abordagem artística, que é específica tua enquanto realizador ou realizadora, tem que estar escrita neste documento. Os personagens. Quem são os personagens no teu filme? Nós não temos de saber toda a gente que vai estar no filme, mas os personagens principais que levam a tua narrativa. Portanto, o protagonista, o antagonista, se tens um vilão nesse filme, nós precisamos de saber. Portanto, quem são os personagens que vão levar a narrativa? E uma dica que é nice para esse tipo de labs e para outros, também gravem no vosso cérebro para sempre, é que nos filmes nós queremos personagens que mudam, que começam de uma forma e terminam de outra. Portanto, tem um arco de narrativa no qual o personagem viaja, né? Então, aqui eu quero saber que esse personagem, a Jéssica, que se mudou para São Tomé e Príncipe, começou com medo e com receio, mas que terminou sendo uma realizadora de grande sucesso internacional, ganhou um Oscar. Pronto. Então vamos lá saber isso, né? E coisas que sejam importantes para esse personagem, o nome, a idade, de onde é que esse personagem é, essas coisas que sejam importantes para nós entendermos quem é esse personagem. Três atos, nice. As locações. Onde é que vocês vão filmar o vosso filme? No meu caso é importante saber que vamos filmar debaixo d'água, senão o pessoal vem com a esperança de estar só em terra e de repente eu ponho-os debaixo d'água e está toda a gente com medo. Brincadeiras à parte, sabermos como é que é, porque nisso também vai influenciar quando nós estivermos a trabalhar o plano financeiro para entender. Porque se as filmagens são só feitas em Maputo, no teu bairro, só no teu quintal, é uma coisa. Mas se nós vamos filmar em Maputo, vamos filmar na Gorongosa e de repente temos umas filmagens que são na Ilha de Santiago, em Cabo Verde, é outra coisa. Portanto, é importante vocês descreverem, no máximo de 200 palavras, onde é que vai ser filmado e se coloquem aí, por exemplo, vão ser filmagens debaixo d'água, temos de ter plano de segurança, ou vamos filmar no meio do mato, temos de ter plano de segurança. Portanto, coisas que sejam específicas às locações, coloquem aí. Qual é a fase na qual vocês estão? Eu no início nós pensávamos sempre muito só em pré-produção, produção, pós-produção, né? Mas nós temos que pensar também em desenvolvimento e em distribuição. Por isso é que quando eu mencionei que é necessário sabermos como é que vamos distribuir o filme, isso tem que ser pensado desde o desenvolvimento. E muitas vezes nós temos muita pressa em fazer o filme e esquecemos como é que o filme vai ser visto. Nós não podemos ter impacto se não tivermos distribuição, se não se falar do filme, se o filme não for visto. Então, em que fase é que vocês estão? Isso quer dizer que aceitamos também filmes que estejam um bocadinho mais avançados, porque vamos falar dessas questões de financiamento, de distribuição, de pitch, e há outros labs, por exemplo, que são voltados só para a pós-produção. Portanto, nós queremos que vocês estejam preparados para fazer pitch para esse tipo específico, dependendo do projeto, na fase em que vocês estão. Para que entendam, desenvolvimento é enquanto vocês estão a escrever, não é? Estão a escrever, estão a fazer pesquisa, estão a contactar, estão, etc. Pré-produção é quando já vocês têm toda essa parte artística fechada do filme e aí vocês estão a começar a olhar para a produção, como é que vocês vão filmar, etc. E nessa pré-produção vocês começam a fazer o plano de plano de filmagens, onde é que vocês vão, como é que vão pôr o dinheiro em cada fase, etc, etc, vem na pré-produção. Produção, quando vocês já estão a filmar, é produção, estão no terreno, estão fixe, já conseguiram dinheiro. Pós-produção é quando vocês estão a fazer a montagem do filme e tudo o que é ligado à pós-produção, trabalho de cor, de som, etc, etc. E distribuição é quando o filme é distribuído, vai para festivais, ou vai para televisões, ou vai para projeções locais, depende do que vocês têm no vosso plano. A equipa. Quem é a equipa que vocês já têm? Nós entendemos que se estiverem em desenvolvimento, muitas vezes ainda não têm equipa, ou muitas vezes a equipa és tu. Mas aqui nós queremos que vocês expliquem
porque muitas vezes já podem estar a trabalhar com alguém. Quem são as pessoas que estão a trabalhar no filme, nessa parte técnica e criativa. Portanto, quem está a escrever, quem vai filmar, quem vai editar. O que vocês já sabem, o que vocês não sabem, não faz mal, podem colocar lá. O filme ainda está em desenvolvimento, ainda estamos à procura de equipa. É perfeitamente válido, ok? Produtoras associadas, caso já existam, caso não existam, também mencionar isso. E colocar as produtoras de cinema já associadas ao filme, indicando a que país de registro pertencem, que é para sabermos se é uma produtora sediada no vosso país ou noutra. Ou, por exemplo, no Plastic Atlantis, nós temos a produtora que é a KS Cinema, que tem registro em Cabo Verde, mas estamos em coprodução com o Senegal, África do Sul, Brasil e Alemanha. E cada uma dessas produtoras, no caso, eu teria que pôr aqui o nome da produtora e o país na qual estão. Também para quando tiver. Tudo isto tem uma razão. Para quando tivermos a fazer o plano de financiamento, por exemplo, para eu ter acesso ao World Cinema Fund, eu tenho que ter uma coprodutora que esteja na Alemanha. Para eu ter acesso a fundos específicos para cinema africano, muitas vezes tenho que ter uma produtora que esteja sediada num país africano. Então, tudo isso ajuda-vos depois, durante o lab, a fazerem o vosso plano, financeiro e de distribuição e tudo mais. Tratamento é uma parte muito interessante. Se calhar, se tiverem alguma pergunta urgente ou se não entenderam alguma coisa, digam antes de avançarmos para o tratamento, porque eu meto a quinta e vou rápido, então vamos continuar. Tratamento. É um ficheiro PDF com o máximo de 2 páginas. O ficheiro deve descrever em forma de conto, no presente, em prosa, sem diálogos, todo o filme cena a cena, indicando detalhes de ritmo, atmosfera e proposta de realização. Ok? Se o filme estiver em fase de pós-produção ou distribuição, ou seja, você já tem o filme preparado para distribuir ou para pós-produção, podem ter um primeiro corte ou podem já ter os brutos, né? Anexar o guião final em vez do tratamento. Isto é algo que nós estávamos a conversar com a Jéssica antes de vocês chegarem. Vocês vão ter sempre vários guiões ao longo das vossas produções. E quando vocês terminam de filmar, passam a ter o guião que é para a pós-produção, que é o guião que realmente vai ser baseado nas coisas que vocês já filmaram. Porque eu posso prever uma cena, principalmente em documentário, de uma forma, e de repente, quando nós filmamos, a pessoa disse outra coisa completamente diferente. Então eu tenho que fazer um guião com base no que eu filmei. Portanto, se vocês ainda não filmaram, é um tratamento. E o tratamento descreve, passo a passo, cada parte do filme. Eu vou-vos dar um exemplo com o Plastic Atlantis, de cabeça, né? Não é exatamente o que eu tenho escrito, que é um plano dividido ao meio, por baixo, mar, por cima, uma ilha à distância. E ouvem-se barulhos de pessoas a negociar preço de bolsa de plástico, quanto é que isso custa, tem uma bolsa de plástico para ver com isso, e muito barulho, muito barulho, muito barulho. E de repente a câmara começa a descer. E conforme desce para debaixo d'água, silêncio absoluto, apenas os ruídos do mar. E a câmara continua a descer até bater na areia e conseguimos ver um naufrágio, os restos de um navio negreiro. E aí ouve-se o choro da morte, o choro tradicional em Cabo Verde. Então, eu nessa descrição, em prosa, né, descrevo como é, o que é que nós vamos ver, tá bem? Portanto, o tratamento, pensem sempre que o tratamento é o que é que nós vamos ver, ok? Caso já tenham filmado, mandem esse guião com o qual vocês vão editar, ok? Caso o filme já esteja pronto, já esteja editado e vocês querem partir para a fase de distribuição, o vosso interesse nesse lab é mais para aprender, também, claro, a parte financeira para aplicarem posteriormente em outros projetos também é válido, porque o que nós aprendemos nunca é estático, né? Nunca morre num só projeto. Mas o vosso foco principal é esse da distribuição. Indiquem abaixo o link privado para visionamento. Caso esse link tenha password, coloquem a password. Não se esqueçam de colocar a password.
Muitas vezes nós perdemos fundos por causa disso. Nós, por sermos uma entidade menor, provavelmente vamos contactar e perguntar onde é que está o link. Mas com entidades maiores, o pessoal não tem tempo, não tem paciência. Não mandaste o link, bye bye. Boa sorte da próxima vez. Portanto, quando vocês têm links que tenham password, coloquem sempre a password, verifiquem que a password funciona, ok? E, mais uma vez, nós garantimos do nosso lado que não vai ser partilhado com nenhuma outra entidade, nem com ninguém. Materiais opcionais. Caso já tenham, ok? Coloquem um ficheiro PDF com links para o teaser, o trailer ou os certos e até duas cartas de recomendação, ok? Portanto, se vocês já têm um teaser, se já têm um trailer, se há outros materiais que vocês já trabalharam que queiram enviar, coloquem nesse um ficheiro PDF, ok? E se tiverem cartas de recomendação, peçam a profissionais da área, não é? Com quem vocês já trabalharam, que possam escrever e colocam nesse um PDF. E again, esses teaser ou materiais visuais que vocês já tenham, coloquem um link, ok? Ou tenham na Drive, ou no Vimeo, ou no YouTube, sempre o link e sempre o quê? A password, ok? O orçamento estimativo é um orçamento total do filme, expresso em euros, ah, e num formato de folha de cálculo, indicando, caso não esteja garantido, qual é a percentagem dos recursos em falta. Se não existirem ainda recursos garantidos, indica 100% em falta. Mais uma vez, isto não vai ser um fator para nós selecionarmos ou não os vossos projetos, mas é indicativo para nós entendermos que, ok, este projeto já está financiado em 10%, em 8%, em 100%, ou não está financiado. Porque o que nós vamos trabalhar não é dar-vos fundos, o que nós vamos trabalhar é ensinar-vos as ferramentas para que vocês vão conseguir os fundos. E para isso é necessário que vocês tenham um orçamento estimativo que depois vai ser trabalhado ao longo do lab e vai ser melhorado. Podem utilizar o modelo que nós temos disponível. Nós temos um modelo Palavra. em folha de cálculo, sim, por favor. E que é bastante simples de se usar. Ah, portanto, aqui vocês indicam a equipa técnica, quem vocês já têm, a informação que vocês não tenham, coloquem que não têm, não tem problema nenhum. Se vocês ainda não têm produtora, ainda estão à procura, é perfeitamente válido. E depois, vocês vão ter esse resumo, essa parte do resumo vocês não mexem, porque vai ser calculado automaticamente. O que vocês vão mexer é abaixo. Portanto, tem aqui os honorários do realizador, da produtora de impacto. Vocês têm os salários da equipa técnica, viagem, alojamento, e vocês vão colocando o valor, a unidade, número de semana e o cálculo vai ficar aí no fim. Podem ver que quando vocês colocam, por favor, Diana, coloca aí uns números. 2 e 3 semanas, 200. Vem que automaticamente acima faz o cálculo. Se puderes só puxar um bocadinho para cima, por favor. Esse valor está aí em baixo, automaticamente vai aparecer aqui em cima em realizador e produtores. Então, ela é muito intuitiva, muito fácil de usar. Caso vocês não tenham, sejam familiarizados com o Excel tanto e tiverem perguntas, sintam-se à vontade de nos contactar. Mas também outros profissionais da área, tá bem? Lembrem-se sempre que quem vocês têm à vossa volta são os vossos assets, ok? E se tiverem outra planilha que vocês estejam habituados a usar, também podem usar essa. O importante é olharem para isto e entenderem a informação que nós precisamos para um orçamento. Vamos voltar ao formulário, por favor. Let's go. E é isso. Declaração de aceitação de termos. Tomaste conhecimento do regulamento e aceita as condições de participação descritas no documento, com a consciência de que, se o meu formulário não incluir todas as informações e documentos solicitados, a minha candidatura será excluída, salvo se não houverem candidaturas que correspondam a todas. Portanto, ainda há aí uma esperança de serem selecionados. Caso seja selecionado, aceito os termos e condições de participação no Film Lab Moçambique 2026. E é isso. Parece muita coisa, mas acreditem que não é muita coisa face ao que normalmente é pedido na indústria, não é? Mas é já uma quantidade de informação boa para vocês organizarem o vosso projeto.
terem o projeto escrito e conseguirem concorrer a fundos, porque o que vocês prepararem aqui também podem usar posteriormente para outros fundos. E é isso, já falei muito. Dúvidas, perguntas, preocupações? Eu friso que se por acaso vocês não tiverem agora, mas amanhã acordarem e disserem, ei, aquilo que a Samira disse, epá, já não entendi bem, podem ver esta gravação, mas também podem contactar-nos e colocar questões. Por favor, não coloquem questões que já estejam explicadas. Por exemplo, de que data a que data é que vai ser o lab, porque está escrito lá. Mas questões que, por exemplo, epá, não entendi bem nesse tratamento, será que é assim, será que não é assim? Sejam à vontade para nos contactar. Podes falar? Sim, sim, boa noite a Boa noite. todos. Queria saber, eu tenho estado a trabalhar em alguns projetos experimentais que estão no Instagram, né, para a exposição, mas são projetos que têm a ambição de materializar e torná-los em curtas ou longas metragens. Posso também implementar? Desculpa. Com certeza. Se o teu objetivo é fazer uma Opa, curta-metragem e tu vês as durações que estão no formulário, portanto tens, salvo erro, 10 a 15 minutos, depois de 15 tens várias durações diferentes, tu inscreves na duração que prevês que o teu projeto tenha e podes explicar que o teu projeto parte exato, não estava errada, 10 a 15, 15 a 20 e 20 a 30. Podes integrar dentro desse formato e depois vês se é documentário, se é não ficção, no caso, se é ficção ou híbrido, né? E veja onde é que se encaixa o teu projeto, mas com certeza, hoje em dia, cada vez mais, há projetos que partem de coisas assim, e é perfeitamente válido fazer um filme que parta de conteúdos da internet, não tem problema nenhum. Se nós podemos adaptar um livro para o cinema, por que não adaptar outras coisas, não é? E acho muito interessante e necessário, com certeza, tu podes adaptar. Desde que seja um projeto de filme, ou de ficção, ou não ficção, ou híbrido, e que encaixe dentro do formato curta. Sim. E fico super, curiosa muito para ver. obrigado. Nada. Mais perguntas? É uma excelente pergunta, obrigada. Jéssica, tinhas perguntas no início? Será que vos adormeci? Falei muito. Não, Alô, foi. alô, obrigada pela apresentação, muito detalhada, ajuda bastante. Eu queria perguntar, tenho as duas perguntas. A primeira era a questão da viagem. Disseste que tem alguns fundos, né, que pode ajudar com deslocação. Primeiro, perguntar se por alto tens alguma que te vem em mente em termos de fundos, ou ICA, não sei, vou pesquisar também, mas em Sim. termos de fundos que possam oferecer, posso candidatar-me. E segundo, sobre a viagem, se a pessoa disser que não tem como ir, mesmo assim é considerado para o Lab? É assim, a participação no lab é presencial e é um dos requerimentos, né? Então, a partir do momento em que se diz que não, Uhum. não tem como participar presencialmente. Portanto, Se calhar deixa-me elimina. acrescentar aqui alguma coisa, que é, imagina que tu te candidatas, imagina de Cabo Verde, que é um país onde, é o caso, existe um Fundo Nacional para a Mobilidade. Se calhar nós, os outros, não temos tantas oportunidades, haverá alguns casos em que existam e há fundos internacionais que se calhar serão mais demorados para obter resposta, mas haverá alguns, se calhar vamos fazer nós, nos próximos dias, uma lista e partilhar nas redes sociais da rede essas oportunidades que existam. Mas no caso de Cabo Verde, vamos dizer, está aqui o Sandro. O Sandro pode se candidatar e pode dizer que não. E imagina que ele está na nossa shortlist dos projetos mais interessantes. Então, depois disso, ele vai ao Ministério da Cultura e Indústrias Culturais e Criativas de Cabo Verde e diz: olha, eu fui selecionado para esta residência, para este Film Lab,
deem apoio. E é provável que deem, porque ele já foi selecionado. Então, nós vamos, sem dúvida, na escolha dos 6 projetos, se calhar ter suplentes, com certeza, e ter alguns casos desses, em que há pessoas cujo projeto é muito bom, ou a proposta que foi enviada é muito boa, mas ainda não está garantido, então daremos esse espaço de manobra, visto que ainda temos tempo e também daí nós temos lançado este call com bastante antecedência, daremos oportunidade para encontrarem o Uhum, apoio para a viagem depois da seleção ou de uma pré-seleção. Yeah. E há mais uma uhum, coisa também que é importante mencionar, é que os projetos que nós vamos ler, né? E os projetos que sejam bastante interessantes e que se enquadrem dentro do que nós estamos à procura, mesmo que imaginemos que não dê para selecionar, porque em 6 tínhamos 20 que eram amazing, não dá para selecionar toda a gente, né? E hopefully teremos. Mas são projetos que vão ficar também debaixo do uhum. nosso olho, né? Porque a ideia é, posteriormente, ainda este ano, fazer um lab em Cabo Verde, mas mais para a frente, correndo, tudo bem, nós conseguindo as coisas, conseguindo os financiamentos certos, de conseguirmos ir aos outros países PALOP também. Então vocês criam uma relação com a rede de cinema e audiovisual PALOP-TL, na qual os projetos são acompanhados. E imagina que, de hoje para a frente, o projeto não é selecionado, mas que conseguem fazê-lo através de outro fundo, recebem um feedback nosso em relação aos materiais que foram enviados e vocês têm interesse que o projeto seja Bom, incluído na agência Paloptel. Podem sempre apresentar-nos mais à frente. Então, a ideia é isso, mas é uma boa ideia sim fazermos essa lista e depois partilharmos nas nossas redes sociais. Fiquem atentos. é. Yes. Obrigada. E você já é cidadã do mundo, portanto já saltita por aqui, por ali, vai aparecer. A lista vai ajudar bastante, obrigada. Yes. Mais alguma pergunta? Olha, fica outra questão que, pronto, a candidatura é bem concisa e eu acho que é um bom também treino, né, para ter esse hábito de ser específico com a visão. Parece muito, lembra muito quando faz financiamento e precisa-se mesmo daquelas, como eu posso dizer, daqueles detalhes todos, né, para saber se o trabalho é viável. Eu queria perguntar se é se foi por uma razão de, ok, como é que nós podemos ajudar este trabalho e ter toda essa informação, ou mais na medida que, sim, acho que é isso. Deixa-me tentar formular melhor a minha questão. Não, Ahm, o, o formulário é realmente tão conciso e tão, digamos, todos esses detalhes que precisam. É mais pelo fato de terem uma visão melhor para apoiar no projeto, na questão da distribuição, no pitch. Então eu queria perceber o porquê, não porquê, né? Também é bom, como eu estava a dizer, ter esse training, né? sim, parece muita coisa, mas normalmente para fundos internacionais e mesmo para labs internacionais, quando começarem a concorrer para coisas que forem fora do nosso contexto PALOP, né? Não é muita coisa. Há labs que pedem o dobro, quase, né? De informação. Hum, O motivo pelo qual nós pedimos informação tão específica é, para nós entendermos em que ponto é que vocês estão e o que é necessário para cada projeto, porque cada projeto tem necessidades específicas. E como nós vamos trabalhar muito voltado para o plano financeiro, vamos trabalhar muito voltado para o plano de distribuição, e também para essa questão do treino de pitch, quanto mais nós sabemos, por exemplo, se nós sabemos que vocês têm que o orçamento é de X, mas que vocês só precisam de Y, nós sabemos que o vosso plano financeiro vai ser trabalhado com uma estratégia específica para isso. Se nós sabemos que vocês já têm uma equipa técnica, nós sabemos como vos preparar para quando vocês fizerem o pitch, vocês vão falar precisamente sobre isso. Então, ao ter toda essa informação, nós destacamos, conseguimos ver facilmente os pontos fortes e as fragilidades do projeto. E com isso trabalhar para que vocês estejam bem preparados para quando fizerem os pitches, fizerem o pitch em Maputo,
Mas depois, quando forem fazer o pitch em vários mercados de cinema, inshallah, no mundo, que estejam preparados e que se saibam preparar automaticamente com base no que vocês aprendem no lab. Mas acredita que não é muita coisa. Eu acredito que sim, que não é muita E é um coisa. bom treino. Eu gosto muito de fazer candidaturas. E eu digo Uhum, sempre, porque o pessoal diz: Ai, tu ganhas tanta coisa, estás em todo lado, não sei o quê, nananã. Eu, por cada sim, recebo uns 40 nãos. Mas se eu não recebesse os 40 nãos, não exato. recebia aquele sim de certeza, porque não tinha concorrido. Então, o importante é sempre concorrer. E eu sinto muito em Cabo Verde, em particular, nós temos uma cultura muito de medo de concorrer porque temos medo do não, mas o não é garantido se nós não Uhum. concorrermos. Se concorrermos, pode ser ou não, não é? Então, o exercício de escrever uma candidatura ajuda-nos a organizar toda a ideia. E só assim é que nós podemos conhecer os vossos projetos e, quem sabe, serem selecionados. Obrigada, Samira. Nada. My pleasure. Mais perguntas? Sandro, bota quieto. E calado. Já o adormeci, falei muito. Está aí a Não sou muito de palavras, mas de ação. Então vamos gerar ação na escrita da candidatura. Talvez quando tiver a fazer a candidatura, se surgiram umas dúvidas, mas a sessão foi muito bem esclarecedora. Obrigado, Samira, pelas dicas e as indicações para os campos da candidatura. Eh, Vou estruturar e fazer a candidatura. Bom. E vou cruzar os dedos para que possivelmente seja aceito. Yes, yes, yes. Boa sorte a todas e todos. Agora, caso vocês tenham dúvidas, voltem a esta gravação, vejam nos momentos que forem, né? Porque às vezes alguma coisa fica, mas não fica bem colada, né, no cérebro. Podem voltar a esta gravação e também entrar em contacto conosco sempre. E vão seguindo as nossas redes sociais. Nós vamos colocando informação daqui até ao fim. Max tem uma pergunta. Max, pergunta. Não, que pergunta seria? Não façam isso, meninas. É a idade. Não, não, eu não tenho nenhuma pergunta, mas é um comentário mesmo, na ideia de. Eu estava a ver toda a apresentação que a Samira estava a dar e achei interessante na ideia do que eu e a Samira já vínhamos falando sobre o concurso que nem conseguimos fazer, que era o meu projeto para o Durban Film Art, e vi uns pontos que eu não percebi quando eu conversava com ela, porque eu não coloquei as dúvidas e ela trouxe aqui na apresentação que ela estava a dar. Sim, senhora, Samira, eu estou em melhores mãos. Já ando a Não era fazer mesmo, isto há uns mesmo a ideia de aninhos. comentário. E essa é Samira, vou outra, mas colocar. obrigada, Max, por dizer isso, porque isso levanta uma questão que é muito importante. A única pergunta parva é a pergunta que nós não fazemos. Exatamente. Então, quando nós não colocamos uma questão porque temos vergonha, porque não sabemos, nenhum de nós nasce ensinado. Eu também não sabia todas estas coisas quando fui para a minha primeira residência com a Diana lá em Maputo. Então, eu também sofri Yeah. muito e chorava à noite porque tinha que fazer os meus orçamentos para entregar ao João Ribeiro e eu sofro muito. E enquanto não termino as coisas, sofro com ansiedade e não durmo, né? Passei uma semana que não dormi. Mas aprendi, hoje em dia sei. Então, para aprender, temos que colocar as perguntas. Muito bem. A ver se desta vez, quando tiveres dúvidas, pergunta. Não, sem dúvidas que irei colocar as dúvidas. Muito bem. Eu não A vou todos que estão aqui, eu sou o Max, Museu de Cinema aí, então não se preocupem, não estou a concorrer, tentar. faço parte da equipe de produção. E és o produtor do Kugoma, que vai Sou, receber a Film Lab. exatamente. Vai ter teste.
Tem a mão no ar também, outra vez. Sim. Olá, vou tentar fazer essa pergunta que estava entalada. Bom, como eu disse, eu tenho trabalhado em projetos experimentais, estão todos separados, mas vão todos, têm o mesmo contexto, né? Uma mesma realidade. E os roteiros são muito separados. É possível dizer que estou a tentar reunir diálogos de vários projetos que eu fiz separadamente para poder tornar num só. Uhum. E a pergunta qual é? Então, quero saber isso tudo. Eu posso usar na parte do tratamento? Posso descrever no tratamento? Ok. Vai depender do que é o teu projeto. Porque, da forma como eu estou a ver, o teu projeto pode ter várias formas de ser conseguido. O teu Sim, projeto é uma reedição do que tu já filmaste e editaste, colocando em conjunto e fazendo uma curta-metragem? Isso seria uma forma. O teu projeto é um novo filme que tu vais filmar, baseado no que tu já filmaste, mas que tu só exato. ainda não tens ainda material filmado? É outra coisa. Então tu tens que ser claro no que tu queres para conseguir o filme. Se tu já tens esses guiões, por exemplo, e estás a construir um guião com base nesses guiões que cosem uns entre os outros, e tens esse Sim, guião, sim, pode ser usado na parte do tratamento. Agora, ok. se não, tu tens de fazer um tratamento no qual descreves a linha a linha o que é que vai acontecer no filme, o que é que se vai ver. Por isso é que no formulário tem essa questão. Se, dependendo da fase em que tu estás no filme, se tu já tens um guião, usa o guião. Mas se não tens Ok. um guião, e muitas vezes, principalmente em não ficção, é complicado tu já teres um guião específico do que é que vai acontecer no filme. Para isso é que servem os tratamentos, porque o tratamento, quando eu leio, eu visualmente entendo o que é que vai acontecer no filme. E é essa a função também do guião. Então, pensa bem o que é o teu projeto. Em que fase é que está? O que é que tu vais usar? Se são as coisas que tu já filmaste, se são coisas que vais filmar, se é uma conjunção desses vários que viram um só, ou se é inspirado em vários, vais fazer uma coisa nova. Tens que pensar bem o que é que o teu projeto é. Tudo bem? Agradeço. Responda à tua pergunta? Perfeitamente, perfeitamente. Ok. Acho que vou começar desenvolvimento só para ter uma visão mais Yeah. de Top. raiz. E as coisas que não souberes não faz mal. Coloca, está em desenvolvimento, ainda estamos a definir isto. And that's okay. Isso não é um fator eliminatório. Por isso é que nós estamos abertos a várias fases de produção, inclusive a filmes que já estão fechados e que vocês querem fazer um plano de distribuição. Portanto, dependendo da fase em que tu estás, tu explicas, é isto que eu tenho, é isto que eu não tenho e preciso. Pronto. E está tudo bem. Obrigado. Nada. Temos uma pessoa que só entrou agora no final. Eu se calhar ia recomendar Celso. Consegue ouvir-nos? Acho que não. De qualquer das formas, eu recomendar, como a Samira já disse, nós vamos depois partilhar esta gravação e também uma lista em resumo de perguntas frequentes nos próximos dias, assim como iremos partilhar algumas oportunidades de financiamento para deslocações, que não são nossas, não somos nós que oferecemos e também não temos qualquer influência sobre a sua decisão, mas partilharemos como forma de informação. E não sei se estaríamos terminados, Samira. Sim. Se não houverem mais perguntas, comentários, façam agora, não sejam como o Max. Eu vou fazer uma pergunta que não é minha, mas Sim. que quero que fique registada. Temos várias pessoas em Moçambique com mais de 35 anos que se querem candidatar. Não podem?
Lá está, nós temos esse limite de idade, né? Damos prioridade a projetos entre os 18 e os 35. Porém, está no regulamento que se nós não recebermos candidaturas em quantidade e qualidade que correspondam a todos os itens necessários do regulamento, há a liberdade do júri de selecionar projetos que não estejam, que não cumpram com todos esses requisitos. Portanto, caso seja necessário, caso não hajam suficientes em quantidade e qualidade que estejam dentro desse bracket de idades, nós podemos ir buscar sim projetos que estejam dentro de outras faixas etárias acima. A ideia de criar, voltado para essa faixa etária, dos 18 aos 35, é para promover também novos cineastas que partam da nossa região. Mas nós também entendemos que muitas vezes nós só conseguimos começar a fazer cinema noutras faixas etárias. Então, expliquem isso na vossa candidatura e concorram à mesma. Nunca se sabe, há sempre uma oportunidade de ser selecionado. Obrigada. Mais perguntas, mais comentários? Falem agora ou não se calem para sempre. Podem falar depois, mas preferi. É, eu tinha uma pergunta, tipo, acho que já te disseste, mas queria só reforçar. Eu estou a fazer um documentário, mas que ainda não tem um escopo fechado, porque, Uhum, tipo, é, começou com um evento, mas que vem, eh, vem tido acontecimentos e até a data do LEP ainda vai ter. uhum. Hum, e estou aqui a pensar como é que eu vou explicar isso para Então, o teu filme ainda está na fase de desenvolvimento, ainda não tem a escrita completa. Exatamente, mas tipo, eu fiz algumas captações porque é um documentário e são eventos que vão acontecendo. Então, tu explicas isso na tua nota de intenções e colocas que isso foi algo que começou através de um evento, mas que ainda está a decorrer e que tu ainda estás a trabalhar no desenvolvimento do filme. Na mesma, tens que escrever um tratamento, mas nós entendemos que esse tratamento pode mudar, tá bem? Então, tu podes colocar que vais ter imagens, da Tabanca em Santiago. Vá, vou dar um exemplo que eu sei que não é do projeto. Imagens da Tabanca de Santiago, tá bem? Isso não quer dizer que essas coisas já têm que estar filmadas ou que sejam filmadas este ano ou no seguinte ou no posterior. Então, tu dás-nos uma ideia do que é o teu arco de narrativa, o que é que tu queres contar com esse projeto, ok? Definindo que ainda está em fase de escrita e desenvolvimento. Portanto, nós, com o teu projeto, vamos trabalhar de forma a preparar-te para que tu consigas fechar essa parte e começar a pensar no plano financeiro e de distribuição. Eu dou-te um exemplo muito simples. O Plastic Atlantis eu trabalhei nos últimos 4 anos e o filme, da forma como está agora, não é o mesmo filme que estava em julho do ano passado. É completamente diferente. Mas, no entanto, no julho do ano passado tinha um tratamento feito e agora tem outro tratamento. Portanto, o filme vai evoluindo. E quando nós te prepararmos para fazer pitch ou para fazer o plano de financiamento, vamos ter isso em mente. Mas é necessário ter esse tratamento para que possamos saber, por exemplo, se o meu filme fosse só em terra, os custos são uns. Mas se eu vou filmar debaixo d'água, os custos são outros. Não sei se faz sentido. Faz, Mas faz. coloca, o que eu te aconselho é, coloca, faz uma lista do que é que tu já tens escrito e pensa dentro de ti qual é a história que eu quero contar com isto, ok? Será que é uma história que é para falar sobre a conservação do meio ambiente? Será que é uma história que é para falar sobre amor? Será que, não é? Portanto, tu pensares no tema pode-te dar dicas em relação à história.
Mas é uma Ok. questão de organizares a tua ideia e de pensares o que é que eu quero ver. Qual é o objetivo desse filme? E por isso é que eu vos digo que é muito importante vocês pensarem, por exemplo, no público-alvo, ou pensarem nessas questões que são de distribuição, que às vezes nós ficamos, eu deixo isso para o fim, quando eu terminar o filme penso nisso. Mas muitas vezes quando eu penso, ok, o meu filme é para crianças, eu não vou ter cenas que não são propícias para crianças, por exemplo. Então já influencia a minha escrita. Não sei se faz sentido. Faz. E não Obrigado. desesperem. As coisas parecem muitas. Quando uma dica de uma virginiana muito organizada, eu quando desespero e estou com muita ansiedade, eu faço listas e coloco tudo o que eu já fiz e tudo o que falta fazer. E o que falta fazer eu ponho por ordem de prioridade e vou fazendo um por um. Se vocês responderem uma pergunta de cada vez e comecem pelas mais difíceis, acreditem que vocês terminam isso muito rápido. Estamos bem? Perguntas? Comentários? Acho que estamos por hoje. Ou vos aborreci ou estão muito esclarecidos. Acho que hão de aparecer, se Sim. calhar, mais perguntas quando começarem a submeter Pronto. as Sintam-se candidaturas. livres para ver esta gravação, rever quantas vezes precisarem e para nos contactar caso ainda hajam questões. E lembrem-se, um conselho que eu dou sempre: as pessoas que vocês conhecem, que trabalham na área, são um asset. Perguntem. Tenham pessoas que são da vossa confiança, mesmo que são pessoas que não sejam experientes. Se há alguém que vocês têm confiança, partilhem para que a pessoa leia e vos coloque questões. Não tenham medo de ser vulneráveis. A arte e o cinema em particular é uma área que é muito vulnerável. Nós estamos a expor o que temos dentro de nós quando escrevemos. Então, desde já, muitos parabéns por quererem concorrer, muitos parabéns por já terem projetos e por quererem escrevê-los, porque nós temos noção e sensibilidade para saber que não é fácil. Então, confiem em quem está à vossa volta e corram atrás sem medo, ok? Se precisarem, nós estamos aqui. Obrigada Obrigada. e até breve. Até breve. Até logo. Até breve. Vos espero na produção. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.